Bom dia, senadora Ana Amélia. Bom dia aos demais senadores, demais presentes. Bom, primeiramente, gostaria de ressaltar que para o Ministério da Pesca e Cultura é um prazer ter sido convidado para esse evento. A gente avalia que é um tema de extrema relevância e que todo o debate feito sobre esse tema certamente contribui na qualificação do mesmo. Gostaria de solicitar que projetasse a apresentação, por favor. Farei uma breve apresentação para conduzir um pouco a minha fala. Pode passar. A ideia aqui é tratar um pouquinho da trajetória, dos desafios e perspectivas da assistência técnica e extensão. Obrigado. Da extensão pesqueira e aquícola. Então, para a gente falar de extensão, é sempre importante retomar um pouquinho do histórico, embora muitos de vocês já tenham ouvido falar, já tenham intimidade com esse tema, mas sempre é bom a gente retomar um pouco o histórico de como é que se deu o processo de estruturação da extensão como um todo, e em especial o que a gente vai querer ressaltar aqui é a extensão pesqueira e aquícola. Então, na década de 40, se implanta os primeiros serviços de extensão no Brasil. Em 56, cria-se a ABICAR, Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, que é um órgão não estatal, mas que tem por objetivo organizar o serviço que já tinha surgido em vários estados. Na década de 60, 70, então, se cria esse sistema de extensão rural na maioria dos estados do país. Paralelo a isso, em 62, é criada a SUDEP, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, que é o órgão do governo federal responsável por fomentar o setor pesqueiro e aquícola. E, no âmbito da SUDEP, se cria, já no final da década de 60, início da década de 70, o PESCART, que é o projeto destinado a construir meios de viabilizar assistência técnica para pescadores, principalmente. Pescadores e aquicultores, mas o foco central eram os pescadores. Esse processo vai se desenvolvendo até que em 74 cria-se, então, a Embrater, a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, que aí sim é o órgão estatal responsável por organizar, articular e fomentar os serviços de extensão, e aí abrangendo, inclusive, alguns serviços estaduais de extensão pesqueira e aquícola. E na década de 70, por sua vez, esse sistema ele entra numa crise, muito por conta do seu perfil de atuação, das suas finalidades, e passa a sofrer uma desestruturação. Até que, por fim, no período de 89, 90, em 89 se extingue a SUDEP e em 90 se extingue a Embrater. E isso acarreta um desmantelamento dos serviços estaduais de assistência técnica e extensão rural e, principalmente, na extensão pesqueira e aquícola. Costumo dizer que se a extensão rural como um todo foi desmantelada depois disso pela falta de uma política federal de apoio a esse setor, a extensão pesqueira e aquícola praticamente foi extinta. Havia alguns serviços estaduais que, em sua maioria, ou foram fundidos aos órgãos de ATER, aos órgãos de assistência e extensão rural geral, ou simplesmente foram extintos. Bom, a partir de 2003, então, no início dos anos 90 até o início dos anos 2000, o Estado passa sem ter uma política mais organizada, estruturada para a extensão rural e também, da mesma forma, para o setor pesqueiro. O setor pesqueiro aquícola fica carente de ter uma política que lhe fomente, que lhe organize, esse setor. Então, a partir de 2003, começa o que a gente poderia chamar de um processo de reconstrução, tanto do sistema de extensão rural quanto da política pesqueira. Isso se dá através da reestruturação do DATER. O DATER passa para o MDA, até aquele momento que acontece no mapa, passa para o MDA e passa por um processo de reestruturação, de efetivamente ter corpo para poder tocar suas ações. E cria-se a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, vinculada à Presidência da República, que passa a gerir, ou passa a dar os primeiros passos para organizar a política pesqueira e aquícola. Em 2004, tem-se, então, a construção e o lançamento da Política Nacional de ATER, que define as diretrizes e princípios e linhas de ação da assistência técnica e extensão rural. Consonante a isso, em 2008, a SEAP debate com a sociedade, constrói o Plano Nacional de ATEPA, de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola, que tem vinculação com a Penater, que tem vinculação com grande parte dos princípios e diretrizes da Penater.
Em 2009, então, tem-se a criação do Ministério, a transformação da SEAP em Ministério, e nesse processo de transformação já foi previsto na estrutura do MPA a criação de uma coordenação geral responsável por essa temática, por entender que era necessário que o MPA abordasse também esse tema, que qualquer processo de desenvolvimento do setor pesqueiro e aquícola passava necessariamente pela disponibilização de serviços de ATER e extensão pesqueira e aquícola. Em 2010, então, a gente tem a promulgação da lei de ATER, que reorganiza a execução do serviço de ATER por parte do governo federal, e, finalmente, em 2013, a criação da Agência Nacional de ATER, que o meu colega Rangel já comentou aqui anteriormente. Bom, então, por assistência técnica, extensão, pesqueira aquícola, o MPA entende como sendo o serviço de educação não formal, ou seja, é um serviço de educação, mas não é uma educação formal feita nos bancos escolares, de caráter continuado, necessariamente tem que ser um serviço que tenha continuidade, que não pode ser algo pontual, não bastam as visitas, como foi comentado, não bastam visitas pontuais, não basta uma capacitação pontual, é um serviço continuado, e que busca qualificar os processos de organização, gestão, produção, beneficiamento e comercialização dos pescadores e aquicultores. Então, ele atua em todas as etapas da cadeia produtiva, no caso da extensão pesqueira aqui, na cadeia produtiva da pesca, do pescado. E que tem por finalidade melhorar os sistemas produtivos, aumentar a produção, melhorar a qualidade do produto e, principalmente, melhorar a qualidade de vida do público atendido. Bom, entendemos, o MPA entende que a extensão, tem feito investimentos na extensão pesqueira e aquícola nos últimos anos, por entender que ela resulta em ações positivas para o público, para a sociedade. Uma das ações é a melhoria do processo de organização deste público. O acesso a tecnologias, a novas atividades, como tem sido feito ultimamente com o estímulo e fomento à produção do pescado via aquicultura. Então, isso se dá por meio do trabalho da ATER também. O acesso a políticas públicas, a facilitação do acesso ao mercado, o acesso ao crédito de forma qualificada, não basta acessar o crédito, é necessário que seja de forma qualificada. A inclusão produtiva das comunidades rurais e, com benefício para a sociedade, a terra tem impacto sobre a questão ambiental, a produção de alimentos, a equidade social e outros que a gente poderia citar aqui. Uma compilação de dados feita a partir do Censo Agropecuário de 2006 demonstra que os agricultores que recebem a terra com relativa frequência têm uma renda média por hectare cultivado até 3 vezes maior do que os produtores que declararam não ter recebido nenhum tipo de ATER. Então, isso demonstra que a ATER tem um potencial de melhoria das condições de renda e, por consequência, das condições de vida desse público atendido. Bom, o Ministério da Pesca e Aquicultura tem atuado de 2012 a 2015, no período de vigência do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que é o plano que organizou grande parte das ações do MPA, tem atuado basicamente com 3 estratégias de disponibilização de assistência técnica e extensão. Uma através de convênios, a articulação de parcerias e a realização de chamadas públicas de ATER. Vou apresentar rapidamente cada uma delas. A primeira estratégia, que na verdade já vinha sendo usada desde 2003, é a celebração de convênios com entidades públicas e entidades privadas que atuam nesse meio. Então, a estratégia que é um mecanismo, instrumento usado pelos demais órgãos também, até porque o MPA não realiza ações diretas de extensão pesqueira aquícola, não tem corpo técnico para isso, mas ele celebra convênios para a realização desse tipo de serviço. Outra estratégia tem sido a articulação de parcerias, principalmente com os órgãos estaduais que trabalham com serviços de ATER. As parcerias dão-se por meio da capacitação de técnicos vinculados a essas instituições, por meio também do apoio à estruturação dessas entidades, que, por sua vez, em contrapartida, prestam serviço para o público ao qual o MPA atende, ao MPA executa suas funções. Bom, por fim, após praticamente 10 anos de execução de ações de ATER via convênios e via parcerias, mas o principal mecanismo eram os convênios, nos deparamos com a dificuldade de ampliar esse serviço pelos entraves burocráticos, pela dificuldade de operacionalizar
esse mecanismo convênios. Ele é bom para uma série de ações, mas a avaliação que se fazia é que ele era inadequado para esse tipo de serviço. Até era um serviço dinâmico, descentralizado, pulverizado. Eventualmente, você tem técnicos atendendo comunidades que sequer têm um supermercado registrado, formalizado, que possa emitir uma nota fiscal, por exemplo, que é um documento que se exige de prestação de conta de convênios. Então, muito por conta disso, se criou a Lei de ATER, em 2010, e que estabelecia que os executores dessa lei eram o MDA e o INCRA. Por meio de um acordo de cooperação celebrado em 2012, esse mecanismo passou também a ser acessível ao MPA. Celebramos uma parceria com o MDA para que pudéssemos também usar esse mecanismo da chamada de ATER, que gera um contrato que, no nosso entender, tem muito mais agilidade na implementação do serviço. Aqui, brevemente, não vou me deter aqui, é só um fluxograma de como é que se dá a execução dessa chamada de ATER da parceria MDA e MPA. A articulação, a definição das ações é feita pelo MPA, a execução da chamada é MDA e, após isso, acompanhamento novamente e responsabilidade do Ministério da Pesca. Bom, então, as estratégias de disponibilização de assistência técnica e extensão para o período, para o PPA 2016-2019, elas levam em conta três linhas básicas. Um é a continuidade de estabelecimento de parcerias com instituições de ATER, principalmente para a estruturação e formação de extensionistas. A outra é a qualificação do acesso ao crédito, fortalecendo o mecanismo do Pronaf Produtivo Orientado, ou seja, um mecanismo que já existe e que possibilita o acesso à assistência técnica para quem acessa o crédito, e a contratação de serviços de ATER por meio da Anater. O MPA faz parte, na estrutura da Anater, que é formada por uma diretoria executiva, conselho de administração, conselho fiscal e conselho assessor. O MPA faz parte do conselho assessor, onde também os pescadores têm uma representação de suas comunidades, e faz parte do conselho de administração dessa entidade. Então, por isso que entendemos que ela deva ser estratégia prioritária para o próximo período. E já indo para a conclusão da minha fala, a gente percebe que a Anater traz alguns avanços para o setor, principalmente a possibilidade de articulações dos vários ministérios e realizar uma execução centralizada. Hoje em dia, há casos em que há sobreposição de ações de mais de uma instituição. E, por outro lado, há muitas regiões que são descobertas de serviços de extensão. Isso se dá também por uma dificuldade de planejamento centralizada deste serviço. Esse é um dos avanços que certamente a Anater nos trará. E um outro avanço que eu gostaria de destacar é a possibilidade de fazer planejamentos de mais médio e longo prazo para o setor, o que possibilita, obviamente, resultados mais efetivos. Alguns desafios para a pesca e aquicultura no âmbito da Anater. Um deles é construir dinâmicas, métodos, serviços adequados para esse público. Atualmente, por ter passado por um longo período sem nenhum tipo de serviço mais estruturante e massivo para esse público, a carência de métodos e dinâmicas adequadas, e promover a inclusão produtiva de pescadores artesanais, principalmente. É um público que tem grande parcela desse público enquanto situação de vulnerabilidade social. E, para finalizar, as nossas metas para esse PPA. Então, com recursos próprios do MPA, temos a expectativa de atender 60 mil famílias de pescadores e aquicultores. Isso é o atendimento com recursos do MPA, é um recurso bastante restrito diante da demanda, mas a expectativa é que a gente consiga, com a articulação de algumas parcerias, chegar a um número próximo a 100 mil, parcerias principalmente com outros órgãos de governo. A formação de extensionistas, obviamente, já foi comentado, e também, por meio da ATER, apoiar e fomentar o associativismo e o cooperativismo nesse setor. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Luiz